Na igreja, em alguns cultos, a gente falando sobre o código JMR, e você não teve oportunidade de ver, ouvir e saber o que é. Então hoje vai ser a primeira de 3 mensagens sobre como viver sem o hábito, o ímpeto de julgar, mentir e reclamar. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre o julgamento. Como vencer o ímpeto do julgamento? Como a gente vence esse desejo que existe dentro de nós em julgarmos? Os irmãos que estão aqui presentes, talvez no pequeno grupo, vocês vão se lembrar que foi feita essa pergunta. Será que alguém aqui já julgou alguém? Será que nós um dia já julgamos alguém? E se talvez a gente diz assim, não, nunca julguei ninguém, eu quero dizer para você que a mensagem sobre mentira é a próxima, né? Hoje é sobre o julgamento. Hoje a gente não fala de mentira. Não vamos ter que antecipar a mensagem da mentira. Você já julgou? Já mentiu? Você já reclamou? Se a gente responder negativamente a qualquer uma dessas perguntas, a gente vai tropeçar na segunda, que é a mentira. E a gente vai ser desafiado, então, como os pequenos grupos estão sendo desafiados, a ter uma vida sem mentira, sem julgamento e sem reclamação. E que desafio! Que cristão, por mais consagrado que ele seja, que não caiu em pelo menos um desses pecados. Não caiu no julgamento, não caiu na mentira, ou não caiu na reclamação. A realidade é clara. Não posso julgar. Não posso mentir, não posso viver uma vida só reclamando e murmurando, porque não foi para isso que eu e você fomos criados. Quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Éfesos, ele diz assim, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, viver uma vida baseada no julgamento, na mentira e na reclamação, não é a vida que Deus planejou para mim e para você. Por isso Jesus declara, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Não julguem para que não sejam julgados. Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus está aqui no final, no encerramento do Sermão do Monte ou da montanha. O Senhor está abordando aqui diversos aspectos comuns, corriqueiros da nossa vida humana, do viver do crente. E ele começa a estabelecer que o nosso viver deve ser diferente das pessoas do mundo. E Jesus está aqui falando sobre o julgamento egoísta, hipócrita, a condenação sem misericórdia que os escribas e fariseus faziam naquela época. Então Jesus está falando contra eles. E a principal preocupação daqueles escribas e fariseus, a qual Jesus está dizendo essas palavras, era não ajudar as pessoas a sair do pecado e ir em direção à santidade, mas era condená-las, julgá-las, porque eles não estavam andando de acordo com aquilo que eles tinham pré-estabelecido. Então, o ponto principal desse texto de Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, é que nós, os cristãos, não devemos ter um espírito acusador, que nos leva a julgar e condenar as pessoas. O que o Senhor Jesus condena é um espírito crítico. É aquele que em tudo ele encontra alguma falta, algo para apontar o dedo. Claro que sempre no outro, nunca comigo. O erro sempre é do outro. As críticas é sempre relacionada aos outros. A prontidão em condenar as pessoas, talvez por coisas pequenas ou questões de pouca importância. O hábito de fazer julgamentos, e muitas vezes julgamentos duros, precipitados,
a disposição em exagerar naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acha, na nossa posição, nos erros e nos fracassos do próximo, de sempre pensar o pior. Por isso Jesus está dizendo para a gente não julgar. Essas coisas eram comuns entre os fariseus e continuam sendo atuais nos nossos dias, na nossa época, até hoje. E todos nós precisamos vigiar para nós não cairmos nesse erro do julgamento, da mentira e da reclamação. Principalmente do julgamento, nessa noite. Porque um espírito crítico é uma negação da verdadeira religião. E era esse um dos piores defeitos dos fariseus. Por isso que o texto diz, lá em Romanos 14, 3 e 4. Aquele que come de tudo, ele não pode desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo, não deve condenar aquele que come. Pois Deus o aceitou. E quem é você para julgar o servo alheio? Vamos trazer para os nossos dias esse texto? Você que não bebe café, não pode condenar aquele que bebe café. Você que bebe café não pode condenar aquele que não bebe o café. E como eu julgo uma pessoa que bebe café demais e acho que ela não tem que tomar tanto café, mas eu me entupo de doce e refrigerante. A gente sempre aponta o erro do outro. Mas isso também tem algo que a gente... Onde se viu uma pessoa comer mato, né? Comer verdura, legume. É comer mato? Não vou comer mato. Mas come aquele monte de carne gordurosa. De fato, é gostosa, mas não faz bem para a saúde. Então, como eu vou condenar aquele que come? Como eu vou fazer isso? E aí tem uma frase da Teresa de Calcutá. Essa missionária que dedicou toda a sua vida aos pobres na favela de Calcutá. E ela disse assim: quem perde tempo julgando as pessoas, não tem tempo para amá-las. Se você perder o seu tempo julgando pessoas, você não vai ter tempo para amá-las. E aí essa frase também, não julgueis, todos nós somos pecadores. Quando você lê o Sermão do Monte, fica muito claro que o tempo todo Jesus está abordando problemas dessa vida. E de nós não ficarmos focados só nessa vida, mas para a gente olhar para fora dessa vida, para a eternidade, para depois dessa vida. O Senhor Jesus buscava atrair a atenção do povo para levar eles a uma dimensão além dessa vida, para a vida eterna. Ele apontava para a grande diferença e o grande valor das coisas dessa vida e da vida futura. Jesus, ele não veio da terra. Ele foi enviado do céu para anunciar um reino espiritual, um reino eterno e inabalável. Ele foi missionário numa terra estranha, conviveu numa cultura pecaminosa, com valores pervertidos e o império das trevas. Assim como a sua missão era temporária aqui, e logo ele voltaria para o lar, para junto do Pai, o que ele fez? Ele ensinou nessa passagem, por essa vida que é breve, que nossa transição entre essa vida e a vida eterna será marcada por um juízo. Todos nós um dia passaremos por um juízo. Essa transição dessa vida aqui para a próxima, que é a vida eterna, será marcada por um juízo. E esse juízo irá considerar a maneira como nós o buscamos nessa terra. Qual Senhor nós servimos enquanto nós estivemos aqui? Qual sistema de governo nós pertencemos? Todas essas coisas estão sendo marcadas e registradas em memoriais eternos. No devido tempo serão manifestados. Lembra lá em Apocalipse que os livros serão abertos? Então, querido, não é no hall de membros da IBMJ que Jesus vai olhar se o seu nome está inscrito. Ele deve estar inscrito no livro da vida. Você precisa estar preparado para a eternidade. Portanto, olhar para o próximo procurando defeitos é um péssimo hábito, enquanto nós estivermos aqui. Não olhe o que a pessoa tem de pior,
procure ver o que ela tem de bom também. Nos dias de Jesus, as cidades eram pequenas. Algumas eram apenas vilas. As cidades não eram grandes. As pessoas, elas se conheciam os defeitos uns dos outros. E o judeu era cheio de justiça própria. Um dos mais destacados princípios do reino de Deus, então, é o da semeadura. Onde aquilo que eu semeio, eu vou colher. Que é o que diz assim: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e vocês serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Naquela época todo mundo conhecia todo mundo. Isso existe em condomínios. Tem aquela pessoa que sabe da vida de todo mundo. Isso existe em cidade pequena, isso existe em cidade grande, né? Quem mora em casas, tem na rua lá uma pessoa que é especialista na vida dos outros. Ela sabe de todo mundo, ela sabe a hora que chega, a hora que vai, quem que entrou na casa, que hora que saiu, para onde foi. Não tem assim? Repartição pública, escola, posto de saúde. Não tem pessoas que não precisam nem de WhatsApp, rede social, né? Você quer que uma notícia corra, né? Não invista em marketing digital, não. Conte para ela e fala assim: não fala para ninguém. Você vai ver o resultado que dá. Tem pessoas que infelizmente têm esse dom. Só que a gente não pode esquecer que a gente colhe o que a gente semeia. E na proporção que a gente semeia. Se julgamos os outros, seremos julgados. Se perdoamos, seremos perdoados. Se condenarmos, seremos condenados. Não pense que não julgar é algo fácil, porque não é. Não é algo fácil e nem automático não julgar. A verdade é que somente Deus pode julgar uma pessoa. Por quê? Pelo simples fato de que somente Ele conhece o interior, as intenções, as motivações de alguém. A gente conhece só o exterior. E aquilo que ela nos dá de indícios por conta do que ela faz, dos frutos. Mas o interior, de fato, só Deus conhece. As intenções, é só Deus que conhece. O nosso conhecimento sempre vai ser parcial e algumas vezes tendencioso. Por isso, julgar é muito fácil. Trata-se somente de procurar se colocar no lugar acima da pessoa, puxar o gatilho, atacar e depois a gente faz as perguntas. O caminho mais difícil é sempre se colocar no lugar da pessoa, tentar entender a pessoa. Entenda, não julgar é diferente de ser conivente com o pecado. Então o que esse texto está ensinando é: se eu julgo, eu serei julgado. Se condeno, serei condenado. Se perdoo, serei perdoado. Não julgueis para que não sejais julgados. No sentido popular, talvez a gente poderia parafrasear assim: não seja crítico, ou você vai ser criticado também. E geralmente quem critica não gosta de ser criticado. Não é? É como aquela história, a gente vê isso muito nos filhos, né? E a Luciana fala que eu sou assim. Gosto de brincar da febre, a hora que é comigo, aí eu apelo. Só com eles. E eles têm que entender. Mas quando é comigo, né, eu fernizo o Otávio. A hora que ele vem fazer comigo, aí eu apelo. Agora eu fico bravo. Então, se eu critico, eu vou ser criticado. Não condene os outros, ou você será condenado. O problema de julgar os outros é que nós nos colocamos acima daquilo que julgamos. E lá no versículo 2 do capítulo 7, Jesus declara de forma dupla: você recebe o que você dá. Se você dá um sorriso, você vai receber um sorriso. Se você dá um resmungo, você vai receber um resmungo. Eu vejo isso pela avenida aqui, migrantes, quando a gente está fazendo as caminhadas. Se você passa do lado de alguém com a cara fechada,
na sua, né, que agora a gente está com máscara, não tem nem como ficar mais com a cara fechada, né, apesar que eu estou tirando, porque tem hora que dá uma sufocada, você, né, desobedece a lei. Mas não dá para correr e andar. Mas quando você fala bom dia para alguém, mesmo que você não conheça, a pessoa faz o quê? Bom dia. Então, entre em algum lugar e dê um sorriso e trate bem a pessoa e vê como você vai ser tratado. Entra no lugar já, né? Onde é que tem aí o negócio que estou procurando? E vê como você vai ser tratado. É a lei da semeadura. Mas você pode perguntar assim, mas pastor, mas será que não existe casos que precisam de julgamento? Sim. Inclusive Deus estabeleceu juízes. Deus instituiu a justiça. Juízes e oficiais de justiça foi o Senhor que instituiu. Deuteronômio 16:18 diz: nomeiem juízes, oficiais, para cada uma das suas tribos, em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que julguem o povo com justiça. Vivemos numa sociedade e juízes institucionais, o Estado de Direito, através dos advogados, promotores, defensores, juízes, magistrados, são necessários para uma sociedade como a que nós vivemos. Mas também exercer justiça é um exercício de cidadania. Quer ver alguns exemplos? Como pais, a gente em alguns momentos tem que julgar alguns atos dos nossos filhos. A gente vai ter que exercer um juízo. Como professores, irmão Reginaldo? Quem dá a última palavra dentro da classe? É o professor. E eu lembro que eu falava assim para os alunos, pode até chamar a diretora, porque aqui quem manda sou eu. Não é ela, não. Mas na frente dela eu não falava, né? Só na hora que eu estava com os alunos. Mas o professor, em alguns momentos, diante da situação que acontecia ali, ele vai ter que exercer justiça, ele vai ter que julgar. Em algumas situações, eu peguei algumas classes, que a coisa era de outro mundo, né? E aí você tinha que exercer ali um juízo. E você não podia ser injusto. Você tinha que ser correto naquilo que você estava fazendo. Porque você ia apresentar o caso para a coordenação, para a diretora. Vidas estavam envolvidas, pais seriam chamados. Talvez algumas sanções iriam acontecer. Ou até expulsão, em algumas situações ali. Então, o professor ele vai exercer ali justiça. Um líder de pequeno grupo vai ter situações lá que ele vai ter que dar uma palavra final. Ele vai exercer justiça. Na igreja tem situações que são apresentadas. E o que vai acontecer? Vai se ouvir os dois lados separados. Vai se ouvir juntos. O pastor vai analisar, vai julgar como resolver. Se leva para conselho, se não leva. Então, querido, não use o tema de hoje, o que estamos falando, né, porque as palavras do Senhor Jesus muitas vezes são mal interpretadas. E alguns falam assim, não me julga não, a Bíblia fala que não pode julgar. Não é assim também. Em alguns momentos, né, nós sim, em casa, no trabalho, na escola, na igreja, vamos precisar julgar. Mas quando a gente for fazer isso, alguns princípios precisam ser seguidos. Quando você precisar julgar alguma situação, a Bíblia fala para a gente examinar tudo, julgar todas as coisas, lá em Tessalonicenses 5:21, da gente examinar ou discernir, provar os espíritos. Então, quando você for exercer o papel de juiz, você precisa de algumas coisas. Primeiro, o temor de Deus. Segundo, a sabedoria. E se você não tiver sabedoria em alguns momentos para tomar ali um julgamento, para exercer justiça, peça a Deus, que Deus ele te dá. A gente precisa ter conhecimento dos fatos. Então, a gente precisa saber o que aconteceu. Uma situação, por exemplo, na igreja, que envolva mais de uma pessoa. Eu vou ouvir todos os lados, separadamente, juntos dois. Depois, preciso conhecer todos os fatos. Eu preciso ser imparcial. Tem situações, casa, família, que talvez eu perceba que eu não vou ser imparcial na correção de algum filho. Talvez eu precise chamar a esposa para ela
assumir aquele papel para mim não ser parcial, tem que ter imparcialidade. Eu tenho que ter conhecimento da lei. Vamos analisar um caso sobre casamento. Eu tenho que saber tudo que a lei fala sobre casamento. Para mim, fazer um julgamento baseado na lei. E em isenção dos sentimentos. Por quê? Se você estiver envolvido emocionalmente, você não pode julgar. Então, nesses momentos em que a gente precisa julgar, como um professor, como um pastor, como um pai, na nossa casa, no nosso trabalho, como líder, como um chefe, você precisa lembrar de todos esses princípios para que você não julgue de forma injusta. Mas quando você estiver envolvido emocionalmente, querido, muito difícil você conseguir exercer juízo, porque você está envolvido naquilo. E a pergunta é, quando normalmente você julga o próximo? Quando normalmente a gente é tentado a julgar o próximo? Primeiro, quando você quer esconder o seu próprio erro. Quando você quer esconder o seu próprio erro, geralmente você é tentado a julgar o próximo. Errar é fácil. Faz parte da vida. A gente erra. Mas admitir um erro, aí é mais difícil. Aí é complicado. Homem geralmente tem muito mais facilidade de falar que a esposa errou. Mas ele admitir, olha, eu errei. Pisei na bola, olha, fui eu. Então muitos passam dias tentando encontrar maneiras de esconder um erro, do que simplesmente confessá-lo. Então quando a gente quer esconder um erro, geralmente a gente julga. É mais fácil culpar o outro pelo nosso erro do que a gente reconhecer que o erro foi nosso. Segundo, quando normalmente a gente é tentado a julgar, quando alguém está prosperando mais do que você. Aí eu caio no pecado da inveja, o ciúme. Ele começa a ferver dentro de mim, a inveja. Mas isso não existe na igreja, fica tranquilo, só lá fora, né? Vê o meu irmão aqui na frente e começa a testemunhar as tragédias que estão acontecendo na vida dele. A gente fica comovido, a gente fica, poxa, vamos lá, o irmão está precisando da nossa ajuda. Agora vem alguém aqui e começa, irmãos, olha, fui promovido do trabalho, comprei uma casa nova, peguei um carro zero, vou viajar. A gente já começa no banco o quê? Precisa ficar falando tudo isso daí lá na frente, né? Está querendo se aparecer, a gente consegue se comover com a desgraça, com as tristezas. E a gente esquece daquele versículo de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A gente geralmente quer chorar porque o outro está alegre e fica alegre porque o outro está sofrendo e chorando. Então, quando alguém está prosperando mais do que você, tome cuidado, porque isso vai ser tentação para você julgar alguém. Terceiro, quando você não está bem. Aí a gente procura culpados, a gente cai no pecado da autocomiseração. É a síndrome do Caim. Eu não estou bem, vou procurar alguém para matar, né? Não estou legal, vou procurar alguém para procurar defeitos. Então, quando você não está bem, você é tentado a julgar. Quando você está desocupado, você é tentado a julgar. Lembra de Davi? Eu estudei esse texto com a melhor idade semana passada. Ele ficou em casa em vez de ir com o exército para a guerra, para a batalha. Ele enviou a Joabe, seus servos, para lutar com os filhos de Amon. E ele ficou lá dormindo até mais tarde. E a hora que ele acorda e vai para o terraço, ele vê uma mulher. E aquilo chama a atenção dele. E aí ele comete adultério e homicídio. Seria mais uma guerra para ele consolidar o seu reino. Derrotar os seus inimigos. Mas ele preferiu ficar desocupado. E quando a gente está desocupado, a gente tem tempo para ficar pensando no que não deve. Então, querido, encha sua mente com a palavra de Deus. Vai ouvir louvores.
vai ver as atividades da igreja que você não conseguiu acompanhar na semana passada. Mas não fique desocupado com a sua mente vagando, né? Principalmente quando você está com o bendito do celular na mão, vendo o que está acontecendo na vida do próximo, né? Aí você fica vendo e você é tentado a julgar. Por que ele consegue ir e eu não vou? Apesar que agora não tá tendo muita viagem, né, para a gente ficar vendo. Mas tem os tal da... Ficar recordando o que já aconteceu, né? O TBT, né? Aí ele fica revendo, né? E olha, eu não tenho nada para compartilhar. Ele, toda semana tem alguma coisa. Então, toma cuidado quando você está desocupado, porque você vai ser tentado a julgar. Quando você revela imaturidade, a pessoa imatura, ela possui costumes e jeitos de agir de alguém com idade muito inferior ao que de fato ela tem. Aquela atitude infantil, não cresce, né? É aquela pessoa que qualquer coisa já é motivo para ela fazer bico, ficar zangada. Não vou mais na igreja, não olho mais para essa pessoa. Pessoas imaturas são tentadas a julgar. Quando você revela insegurança, uma pessoa emocionalmente insegura, ela é pessimista, e ela sempre vai ser disposta a julgar pessoas. Ela se isola, ela se sente insegura, e para se sentir segura, ela julga o outro, as conquistas do outro. E a última, quando você é mal resolvido emocionalmente. Quando você não consegue viver de acordo com sua fé, de uma maneira feliz, independente dos acontecimentos ou das pessoas. Quando você não é uma pessoa resolvida emocionalmente. Quando você não suporta a felicidade do outro. E você quer atrapalhar a alegria do outro. Então, quando você é mal resolvido emocionalmente, você é mais tentado a julgar. E aí, geralmente, nós somos muito exigentes demais com os outros e não com a gente mesmo. Por isso, Jesus disse que todos seremos julgados. Não se esqueça, todos seremos julgados. Até nós, que já aceitamos a Cristo e temos certeza da salvação. Lembra que a gente vai receber recompensas? Em algumas Bíblias mais antigas, galardões. Alguns mais, alguns menos. Todos seremos julgados. A consciência do juízo nos fará agir diferente. O rigor do nosso julgamento está em nossas mãos. Quanto mais rigoroso eu for com os outros, mais rigor será no meu juízo. Então lembre-se, querido, tem a condenação e a misericórdia. Quando eu julgo, eu faço o papel de Deus. A justiça e o juízo são bases do reino de Deus. E a gente tem que julgar primeiro a nós mesmos e não ao próximo. Primeiro nós. E a gente termina com esse texto. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Olha aí o texto. Cisco no olho do próximo, viga na minha vista, um exagero proposital, porque quando me julgo, eu aprendo a não julgar. Tem como imaginar essa cena? Alguém com uma trave, alguém com uma viga no olho, e eu tentando enxergar o cisco no olho do outro. Então olha o texto, olha a ilustração. Jesus esclarece essa questão. Ele usa o olho como ilustração, porque era uma das partes mais sensíveis do corpo humano. A cena de um homem com uma trave no olho é ridícula, não tem? Tem até algumas imagens na internet, para a gente tentar imaginar como é. Quem não encara os seus próprios pecados com honestidade, não os confessa, se torna cego. Porque a gente só quer olhar o outro, as falhas do outro. E Jesus então usa o olho como ilustração para nos ensinar a ter uma perspectiva espiritual da vida. Por que você repara no outro e não repara na sua vida? Faça um julgamento seu honesto com Deus. Examine como está a sua vida. Quando a Bíblia fala para a gente vigiar, é vigiar no sentido da gente vigiar a nossa vida, vigiar e orar. Não é vigiar a vida do outro. A gente muitas vezes entende errado esse texto.
Então Jesus ilustra aqui uma incoerência. O homem vê o argueiro, o grão, a lasca no olho do irmão e quer tirá-lo, mas ele não tira a trave. Jesus está usando aqui uma figura de linguagem para nos ensinar que a chave de hoje para nós é o arrependimento. A oração mais poderosa de um cristão é a do arrependimento. E a gente reconhecer que Deus quer que a gente se quebranta diante dEle, de que a gente coloque-se diante dEle em coração quebrantado e contrito. Parece que muitas vezes a gente se sente fortes, autoconfiantes, mas a grande verdade é que no fundo, todos nós somos frágeis. Somos como vasos de barro. Mas esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo exerce provém de Deus e não de nós. Querido, arrependimento não é para os fracos, é para os fortes, para aqueles que são dependentes de Deus. Existe algo negativo ou pecaminoso naquilo que você pensou? Será que você tem usado a sua vida como os fariseus, exercendo um juízo, um espírito crítico em cima do outro? Só o outro, e você não olha para você. A boa nova de Deus é que por intermédio do quebrantamento, do arrependimento, é possível que o seu presente e o seu futuro seja transformado. Arrepender-se é mudar de direção, é ir do lado oposto da arrogância. É a gente entender que a gente precisa olhar com os olhos de Deus. Arrependimento é entender que Deus deseja nos trazer mais perto dEle em adoração. E para que isso aconteça, a gente tem que se entregar a Ele totalmente, nos esvaziar completamente. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Vamos ler juntos isso daqui? Falar dos outros não faz de você um santo, apenas um pecador fofoqueiro. Falar dos outros não vai fazer de você mais um santo, ou mais santo, mas só vai fazer você fofoqueiro. Quem aqui quer ser reconhecido como o maior fofoqueiro de Jundiaí? Levanta a mão. Várzea Paulista, de Campo Limpo. Você quer isso? Não, querido. Não foi para isso que Deus nos chamou. Portanto, não caia no ímpeto do julgamento. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Nós precisamos deste amor profundo e sacrificial e verdadeiro. Desse amor que é fruto do Espírito, para que as nossas relações com um outro sejam diferentes. Lá fora, no mundo, é normal a pessoa ter o hábito de julgar, de mentir e de reclamar. Mas Jesus nos chama a andar na contramão deste mundo. Jesus nos chama a ser diferentes. Vamos ser diferentes? Vamos vencer o ímpeto do julgamento? Se coloque de pé. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a lembrarmos todos os dias que nós também um dia seremos julgados. Não é não corrigir, não disciplinar. A gente viu aqui em alguns momentos a gente vai ter que emitir sim um juízo. Mas, ó Deus, na nossa vida diária, nos ajude, ó Deus, a vencermos esse ímpeto que nós temos de julgar. De condenar.
de já fazer preconceitos com relação a pessoas que talvez a gente nem convive de perto para saber como ela é, os seus valores, o que ela crê. Que nós, como discípulos, possamos sempre nos lembrar da lei da semeadura. O Senhor nos chamou para as boas obras, não no sentido de sermos salvos porque praticamos boas obras, mas sim porque somos salvos. Precisamos, através das nossas vidas, das nossas atitudes, dos nossos hábitos, mostrar às pessoas que somos diferentes. Há a luz de Cristo em nós. E através da luz de Cristo que há em nós e da forma como vivemos, as pessoas vão olhar para nós e vão glorificar a Deus. Vão ver Deus em nós. Mas se o nosso hábito for de julgar pessoas de forma implacável, elas não vão ver Cristo em nós. Nos ajude, a Deus. Nos ajude a ser aqueles que vão estender a mão. Aqueles que vão emprestar os ouvidos para ouvir. Porque julgar, pisar, massacrar as pessoas lá fora, já tem um monte de gente fazendo isso. O Senhor nos chamou como igreja para levar uma palavra que é de boas novas, que é de transformação, que é de mudança. É essa palavra, é os seus mandamentos que precisam estar em nossos lábios. Portanto, quando a gente for tentado a julgar alguém, a gente olhe primeiro para nós, para os nossos pensamentos, para o nosso coração, para a nossa vida. Nos ajude, ó Deus. Pedimos perdão por todas as vezes que nos colocamos no lugar do Senhor para julgar, ao invés de amar, ao invés de ter compaixão, ao invés de ter empatia. Nos perdoe. Oramos em nome de Jesus.